Olá, bem-vindos a mais um episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, o sindicato que representa e une os servidores da Cefaz, Secretaria da Fazenda do Ceará. E lembre-se de curtir o Fala Fisco, deixar seu comentário, compartilhar com os colegas e ativar o sininho para assistir aos próximos episódios. E para abordar a temática da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Ceará e como ela, na prática, fortaleceu e ampliou o acesso à justiça, nossa convidada do podcast Fala Fisco do Sintaf é Kelviane Barros, presidenta da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, ADEPEC. Ela vem nos relembrar pontos de destaque e contar o que mudou nesses 28 anos de Lei Orgânica da Defensoria, criada com base na Constituição de 1988 e na Lei Complementar Federal 80/1994, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Ceará fortaleceu a missão de garantir justiça a quem mais precisa. Desde então, a Defensoria ampliou sua presença, consolidando o papel de defender os direitos humanos e promover a cidadania no Estado. Uma honra tê-la conosco no Fala Fisco, Kelviane Barros. Um grande prazer, eu agradeço o convite. Espero que a gente tenha uma ótima conversa sobre Defensoria. Um dos meus temas favoritos. Com certeza. Também conosco, Carlos Brasil, diretor de organização do Sintaf. Uma alegria tê-lo conosco. Carlos. Desde já, um grande abraço para os fazendários do estado do Ceará. Gostaria de agradecer a presença da doutora Kelviane, sei dos afazeres e das obrigações que a Defensoria exige. E, doutora Kelviane, a realidade hoje dos fazendários no estado do Ceará é que nós temos, desde 2014, a previsão na Constituição Estadual de uma lei orgânica. No mesmo texto constitucional, previa que após 180 dias, esta lei orgânica seria promulgada. O fato é que, ao longo desses já 11 anos, nós não conseguimos ainda tal intento. E, assim, eu gostaria que a gente ouvisse da senhora como se deu a construção da conquista da lei orgânica da Defensoria Pública e o que você poderia trazer ao fazendário neste momento, à luz dessa luta que deve ter sido grande para a construção da lei orgânica. Fazer só um acréscimo, é que a Defensoria Pública do Ceará avançou muito depois da lei orgânica, ganhando mais estrutura, autonomia e respeito institucional. A administração fazendária, como disse aqui o Carlos Brasil, que garante a arrecadação e sustenta o funcionamento do Estado, também precisa desse marco legal para crescer e entregar ainda mais à sociedade. Nós tivemos uma história similar. A Defensoria Pública ela foi prevista como uma instituição na Constituição Federal de 88, que determinava então que todos os estados eles deveriam prestar orientação jurídica e assessoria das pessoas necessitadas por meio da Defensoria Pública. Mas nós tivemos um longo caminho até a implementação dessa previsão da Constituição. Então, aqui no estado do Ceará, nós só conseguimos a organização da instituição por meio de lei própria, em 1997, a nossa lei orgânica número 6, que vocês mencionaram, e a gente teve a última Defensoria Pública implantada dentro do Brasil em 2019, que foi a Defensoria Pública do Estado do Amapá. Então, desde a previsão da Constituição de que deveria existir uma instituição organizada para prestar esse serviço, nós tivemos um longo caminho percorrido que foi variando de intensidade, conforme o estado da federação de que se tratava. Aqui no estado do Ceará, a atividade que hoje é exercida pela Defensoria, ela era feita pelo que a gente chamava de Caixa de Assistência Judiciária do Estado. Ele era um órgão vinculado à Secretaria de Justiça, portanto, ele não tinha nenhuma autonomia. Então, ele não tinha autonomia, ele não tinha orçamento próprio, o que significa dizer que toda a gestão desse trabalho, desse órgão, ele estava a cargo de terceiros. Então, é esse o maior prejuízo que a gente verificava. Era o fato de não ter uma instituição bem organizada, com um orçamento próprio, com independência, ou com uma
maior capacidade de administração e de Autonomia. organização, com maior autonomia, para que exercesse bem essas funções. Então, a gente começou a ter a organização daquelas pessoas que faziam parte da Caixa de Assistência Judiciária do Estado, que depois veio a formar a carreira de defensores públicos, porque a partir de 88 nós começamos a fazer concurso para defensores públicos. Então, eles começaram a se organizar para que a gente tivesse, de fato, a edição da nossa lei que institucionalizasse a Defensoria Pública. Então, o que a lei orgânica ela trouxe de diferencial? Ela passou a prever que a atividade ela vai ser prestada pela Defensoria. A Defensoria vai ser organizada dentro desse formato, dizendo, então, como se daria a chefia e a organização dentro da instituição para a prestação daquele serviço. Ela vai ter este orçamento. Ela vai ser dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira. Então, a lei ela veio organizar toda essa instituição que já estava prevista lá na Constituição e, assim, ela prestar o melhor serviço que estava a seu cargo. Brasil, com base no que a lei orgânica da Defensoria impactou na vida das pessoas, qual é o impacto, quais são os impactos de uma lei orgânica para a administração fazendária? Na verdade, o que a gente tem que falar quando discute uma lei orgânica é de que ela diz mais respeito ao órgão do que propriamente à carreira. Então, nesse momento, a luta dos fazendários é uma luta não só daquele fazendário que está lá no posto fiscal, lá na fronteira, mas também até do secretário Fabrício, que é um servidor de carreira e concursado. Então, a luta do fazendário hoje é para tornar o órgão mais independente politicamente, com autonomia orçamentária para fazer frente aos desafios do ponto de vista de estruturar o órgão, né? A questão do concurso público, que aí agora eu faço a pergunta, se houve, com a instituição da lei orgânica, houve uma melhor, vamos dizer, disponibilidade por parte dos governadores de plantão na questão de ver o quantitativo de defensores, né? Porque nós temos também uma luta contínua, e assim deve ser de todo sindicato, pela renovação dos quadros da fazenda, ou pelo menos pela a manutenção de um número mínimo que possa prestar um serviço de qualidade à sociedade. Então era uma curiosidade particular minha e também acredito de grande parte dos fazendários, como se dá, vamos dizer, esse pleito por mais defensores públicos. São quantos defensores públicos hoje? Hoje nós somos 368 defensores no estado do Ceará. Então, como é que está essa questão do concurso? E vai outra pergunta para você. A lei orgânica passou por atualizações nesses 29 anos? Sim. Eu vou fazer uma prévia antes, pegando um pouco do que o Carlos falou. Eu sempre repito que eu sou presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores. Portanto, como presidente de associação, ou como diretoria de uma associação, a nossa atividade primordial é trabalhar pela valorização e pelo reconhecimento e pelo aprimoramento da carreira de defensoras e de defensores. Mas o nosso papel vai, na verdade, para além disso. Nós sempre falamos que nós trabalhamos também pelo crescimento institucional e pelo fortalecimento da Defensoria Pública. Até porque não existe nenhuma carreira forte que esteja vinculada a um órgão que seja fraco, que não tenha autonomia, que não tenha recursos próprios. Então, sempre a luta de quem está à frente da carreira é também por um crescimento e valorização da própria instituição, né, da qual você faz parte. Nós nos organizamos, assim, inicialmente com um pequeno número de defensores públicos, né, desde o início da nossa lei orgânica, e ao longo desses anos nós sofremos várias alterações na nossa lei, na verdade, mas elas sempre dizem respeito a uma forma de organização mais aprimorada. Então, por exemplo, a nossa lei ela diz quais são os órgãos de gestão que nós temos dentro da Defensoria Pública. Isso foi aperfeiçoado ao longo do tempo, inclusive porque a instituição cresceu. É ela que determina qual é a quantidade de membros que nós temos dentro da nossa instituição, já que nós estamos falando da quantidade de defensores públicos. Então, é ela que determina. A criação de cargos ela deve ser feita por meio de lei. Nós também tivemos esse aprimoramento. Hoje, com 368, esse é um número ainda bastante insuficiente, né? Nós estamos presentes hoje em aproximadamente 50% a 60% das comarcas do estado do Ceará, e eu falo de 50% a 60% porque varia um pouco,
porque esses defensores não são todos titulares, existe uma política dentro da instituição de que um defensor ele pode responder no local de um outro defensor, a fim de que a gente expanda mais o serviço da defensoria. Então, por exemplo, um defensor de Fortaleza pode responder por Granja, para que a gente tenha defensores lá também, mas nós chegamos em aproximadamente 50% a 60% das comarcas que nós temos dentro do estado do Ceará. E essa nossa organização e essa nossa autonomia, ela nos permite ver onde é que a gente precisa se organizar melhor, quantos defensores a gente precisa mais, a frente que a gente lute pelo aumento desse quantitativo, né, que hoje ainda é insuficiente para que a gente preste bem esse nosso papel. Duas coisas. Associação das defensoras e dos defensores. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o impacto de não haver uma defensoria no município, suponha, Salitre. Qual é o impacto social disso? Das defensoras e dos defensores, a gente fez questão de ter essa marca de gênero, né, dentro do nome da associação. A Defensoria ela é uma instituição que, por excelência, ela luta por inclusão, por igualdade. E nós temos, tradicionalmente, essa questão de gênero, né, muito atrelada à deficiência do acesso a alguns direitos, ou então a um certo grau de exposição e violência que as mulheres estão mais sujeitas. Então, a gente sempre gosta de trazer esse marco de inclusão, né, dentro da nossa instituição. E não seria diferente dentro da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará também, né? Então, nós levamos essa marca de gênero para a nossa associação também. A diferença que a gente percebe, ela é completa, Tarcísio. A Defensoria ela tem uma atividade primordial, que é fazer a orientação jurídica e a defesa dos direitos daquelas pessoas necessitadas. Quando já não deu mais nada, quando já não deu apela mais. para a Defensoria, seria isso? Exatamente, quando não deu mais. É quando ela não teve acesso à saúde, é quando não pagaram o salário dela, é quando o pai não está pagando, ou a mãe, eventualmente, não está pagando pensão alimentícia, é quando eu estou tendo problema de guarda, é quando o meu contrato de consumo está sendo abusivo, é quando bateram no meu carro, mas não fizeram pagamento. Então, todo tipo de questão você pode levar para a Defensoria Pública. Só que lá nós temos um diferencial. Quando alguém chega para nós, defensores, com algum problema, a primeira coisa que nós vamos ver é: existe uma forma de resolver extrajudicialmente esse problema? Em vez de ser mais um número dentro do Poder Judiciário, eu consigo fazer um diálogo para que a gente resolva aquele problema extrajudicialmente? Esse é um ponto. Segundo, o problema que chega aqui para mim é só dessa pessoa ou ele é um problema coletivo dentro daquela comunidade? É só ela que está sem acesso à medicação? É só ela que está sem acesso a um procedimento médico? Ou isso é um problema generalizado? Porque se for um problema generalizado, a Defensoria vai atuar não só naquele caso individual, mas também coletivamente. Então, ela vai provocar o poder público para saber o que está acontecendo. Ela vai fazer todo um encaminhamento com aqueles órgãos do Executivo, aquela secretaria, aquela prefeitura, para tentar resolver aquele problema. Não conseguiu resolver administrativamente, a gente ajuiza ações coletivas para resolver aquele problema. Nós fazemos educação em direitos nas escolas, a gente leva informação em escolas, em sindicatos, em empresas. Então, nós levamos informação também para as pessoas para fora da nossa casa. Então, todo esse trabalho que a gente faz, a gente nota que preventivamente, ou por causa da nossa atuação, ou seja, porque sabem que nós estamos lá e nós vamos fazer alguma coisa, ou porque já estão tomando alguma providência porque nós provocamos, a gente nota a diferença no acesso a direitos daquela comunidade. Por isso que é completa e total a diferença, né, de quando nós temos uma defensoria pública realmente presente em uma cidade. Vocês instruem, né, o Executivo, a lei falhou em local tal e tal, então cabe à Defensoria fazer essa instrução, essa dica, esse alô, esse alerta Sim. ao Executivo para a modificação daquilo que não está dando correto, é isso? Sim, de maneira muito próxima. Nós temos núcleos especializados dentro da Defensoria. Então, nós temos o núcleo que trabalha com direitos de crianças e adolescentes, a gente tem o núcleo que trabalha com habitação e moradia, o núcleo que trabalha com direitos humanos, o núcleo que trabalha com a saúde. Todos esses núcleos, eles têm interlocução com os órgãos do Executivo que são relacionados àquelas atividades. Então, quando nós percebemos que existe algum problema em uma determinada área, nós começamos essa interlocução. E não só no Executivo, diga-se, né? Também no Legislativo.
Então, existem alguns projetos de lei em que nós nos habilitamos para a gente levar a nossa visão de defensoria, aquilo que nós verificamos nos casos concretos em que nós atuamos, né, nos casos individuais em que nós trabalhamos, para levar a nossa visão de como um determinado projeto de lei pode ser aprimorado. Então, seja no legislativo, na realização das leis, como a lei pode ser melhorada para atender bem a população vulnerável, seja dentro do executivo, como uma política pública pode ser melhorada, aperfeiçoada, a fim de atender melhor a população, nós também temos esse diálogo direto, que é um grande diferencial de uma organização de instituição. Né? Doutora Kelviane, eu vi aqui você falar da atuação da Defensoria Pública, e hoje nós fazendários aqui no estado do Ceará, existe um debate muito grande acerca da presença das unidades da fazenda no interior do Ceará e nos postos de fronteira. Eu sou defensor de que o Estado tem que estar presente, inclusive fisicamente, através do fiscal, do promotor, do defensor, da polícia militar e dos postos de saúde, e toda a estrutura que, enfim, que é a razão de ser de um Estado moderno. E existe, efetivamente, essa discussão no fisco. Hoje o mundo é digital, então não há mais necessidade de determinada unidade em determinada região. Em quantas regiões e de que maneira se dá a atuação da Defensoria Pública no interior do Estado? Na verdade, quantos núcleos existem no estado do Ceará? Nós temos núcleos em várias cidades, mas nós ainda não estamos presentes em todas elas. A presença, ela e em todas as cidades, ela é essencial, né? E isso é o básico de um Estado que tem que estar presente para a prestação de um adequado serviço público. Então, não existe isso de a gente estar bem estruturado em uma determinada região, mas não estar bem estruturado em outras regiões. As ferramentas de tecnologia, elas podem nos ajudar a amplificar a nossa atuação. Então, nós temos casos, por exemplo, de alguns defensores que conseguem fazer audiências em cidades mais longínquas, porque essas audiências são feitas dentro de um formato virtual. Então, nós conseguimos usar a tecnologia a nosso favor para que a gente faça atendimentos, para que a gente esteja presente em atos dentro desse formato. Mas a presença, né, em todos esses locais, ela é essencial para que a gente cumpra bem todo esse papel. Até porque existem atividades que você só consegue exercer bem se você conhecer a realidade daquele local. E é muito difícil você conhecer bem quando você não está presente. Você vê bem onde existe uma falha, onde existe um potencial que pode ser explorado, pode ser desenvolvido, se você não estiver presente vendo a realidade daquele local. É por isso que é sempre um pleito nosso estarmos presentes em todos esses locais e que essas tecnologias, que são nossas auxiliares, são ferramentas que nos ajudam, elas sejam utilizadas só para reforço da nossa atuação, né? Eu queria agora mas não como substituto. Muito bacana. Você falou na resposta anterior que vocês chegam até as pessoas com ensinamento, com instrução, com lições de vida, né? Facilitando a vida das pessoas, já que seria uma espécie de último esteio a defensoria para essas pessoas. Eu pergunto aqui, Carlos, a defensoria avançou com a lei orgânica que ganha estrutura, autonomia, respeito institucional e tal. A lei orgânica da administração fazendária, o que é que ela positivamente traz? Se nós imaginarmos assim, a nossa educação, a educação do Ceará está bem. Há escolas como o Marco, por exemplo, em que todas as escolas hoje são de tempo integral, com ar-condicionado. Aí eu te pergunto, o impacto que tem essa lei, LOAF, lá na ponta, naquele menino, distanciando ele da violência, aproximando ele do esporte, da educação, da cultura. Como é que a lei orgânica pode ser percebida pela sociedade como algo muito bom para a sociedade? Eu acho que aqui a gente deveria estar falando, ou deveremos estar falando, de educação fiscal. Sim. O Sintaf também é um defensor, já há bastante tempo, de que a educação fiscal esteja presente, né, nas nossas escolas. E, apesar do ponto de vista educacional, o Ceará ter avanços, já comprovadamente, né, ainda há muito que trabalhar nessa área. Então, quando a gente começa a falar de tributo para grande parte da população, o fiscal, vamos chamar assim, como são popularmente conhecidos, ele é uma figura
às vezes, vamos dizer, mal vista. Antipatizada. Antipatizada. E isso vem em decorrência dessa visão do leão da Receita. Né? Eu outro dia estava num evento e disse que eu queria conhecer o marqueteiro que criou aquela figura do leão da Receita, porque foi espetacular, mas para a gente foi péssimo. Né? Então a gente precisa desconstruir isso. Né? E essa campanha que a gente está levando para, vamos dizer, conseguir a aprovação da lei orgânica, nós teremos que ter um desafio grande, que é o convencimento da sociedade de que quando se fala em tributo, também está se falando em justiça fiscal e, ao final, em justiça social. Afinal de contas, são os filhos dos que podem menos que estão sendo socorridos pelo SUS, né, nas escolas públicas e na Defensoria Pública. Kelviane, como é que a sociedade civil pode participar da gestão e da fiscalização da Defensoria Pública? Perfeito. A Defensoria hoje, ela não só é uma casa aberta para todo mundo, né? A nossa gestão está sempre aberta para receber todas as pessoas, mas nós também criamos uma forma de organização institucional em que nós temos um canal direto da sociedade civil com a instituição que é a nossa ouvidoria e é externa. Né, nós somos a única instituição hoje do sistema de justiça aqui do estado do Ceará que tem uma ouvidoria que não é formada por um membro da instituição, é formada por uma pessoa da sociedade civil que é escolhida pela sociedade civil. Inclusive, recentemente, nós saímos de um processo eleitoral de escolha da nossa ouvidora, que foi reconduzida, né, para o cargo, e esse é o canal direto. A ouvidoria ela recebe todas as sugestões, as reclamações, os elogios e transfere isso para a gestão da Defensoria Pública. Ela participa diretamente das discussões do órgão colegiado maior, né, da instituição, que é o nosso Conselho Superior. Ela participa com direito à voz, assim como a associação, então ela tem um assento semelhante ao que a associação tem. Então, assim a gente consegue coletar organizadamente, vamos dizer assim, né, por meio de um organismo próprio que é a ouvidoria, todas essas demandas que são trazidas pela sociedade civil. Além disso, também eu acho que é importante falar, na Defensoria nós temos o nosso orçamento participativo. Então, todos os anos, a Defensoria faz uma série de reuniões em várias cidades do Estado, em que ela escuta diretamente a sociedade civil. É a gestão indo até essas cidades para ouvir quais são as principais demandas. Então, seja a atuação em algumas áreas, seja na quantidade de defensores. Então, enfim, nós coletamos, né, todas essas necessidades da comunidade do local, a fim de fazer o planejamento de atuação da instituição no Estado. Brasil, os impactos positivos do aumento das soluções extrajudiciais promovida pela Defensoria, como mediação e conciliação, Defensoria atuando para conscientizar a população sobre direitos humanos, cidadania e funcionamento das leis. A pergunta, já que nós estamos tratando de lei orgânica, é como é que está essa lei orgânica, a conquista dessa lei diante de 29 anos de uma lei que positivamente emplacou, é boa para a população, a sociedade se beneficia porque pega aquela pessoa mais distante. Então, como é que está o encaminhamento desse processo para a conquista dessa lei, com base na maravilha que é a possibilidade de ampliação desse direito para chegar mais às pessoas em relação a dos fazendários? No estado do Ceará, nós estamos participando de uma comissão interna da Secretaria da Fazenda, em que há a participação de servidores indicados pelo secretário Fabrício e servidores indicados pelas entidades que representam os fazendários do estado do Ceará. E estamos com a minuta de lei já depositada e esperamos que, em bom tempo, a negociação caminhe e que o governador Elmano sancione a nossa lei até o final do ano. Na Constituição Federal já existe também previsão de construção de uma lei orgânica federal. Mas essa vai disciplinar normas mais gerais, o que não inviabiliza a construção da nossa lei orgânica estadual. Então, nós esperamos que a nossa lei que está tramitando, está em negociação com o governador Elmano, ela caminhe
né? E que seja possível até antes da federal. E assim, a gente concretizar um sonho que já são 11 anos, né? Desde 2014. Doutora Kelviane, olhando para esse processo de conquista da lei orgânica da administração fazendária do Estado do Ceará, com a lei orgânica da Defensoria já posta, já bem sucedida, como é que você olha para esse processo, essa luta dos fazendários, da sociedade cearense? Eu acho que o mais importante é a informação. Às vezes existe, o Carlos estava colocando a questão do leão e eu estava pensando aqui comigo. Inclusive, são esses recursos tributários que pagam todos os nossos serviços públicos, olha inclusive aí. O meu da Defensoria Pública aqui, olha né? Aí, viu? São esses recursos que deve ser a nossa luta, nós termos um regime fiscal que seja adequado à nossa realidade, que ele distribua bem os ônus dentro da população. Mas, partindo dessa premissa de que seja bem distribuído, o que a gente quer é que os organismos do Estado, eles funcionem bem. Então, a gente precisa ter uma boa fiscalização, uma boa atuação fiscal, igualmente, para que todos os demais serviços públicos que são financiados por esses recursos, eles funcionem de maneira adequada também, né? Então, a gente tem que parar de ver como se fosse o vilão. O vilão é lá antes, que a gente tem que discutir lá se deve ser tributado, se não deve ser tributado, como é que deve ser essa organização. Mas, depois que ela está posta, é fazer com que esse sistema funcione da maneira mais adequada, né, mais ótima, a fim de que os demais serviços públicos eles não fiquem prejudicados também, já que eles são financiados por essa atividade. Na verdade, quando a gente fala também da organização de uma instituição para isso, eu acho que tem outras coisas que estão por trás. A gente está falando de uma autonomia de instituição, mas a gente fala da autonomia dos membros que fazem essa atuação também, a fim de que não exista uma atuação que sofra algum tipo de interferência política. Né? Então, é importante que a gente tenha instituições fortes exatamente para que elas não fiquem à mercê, né, de governos, porque pode ter um governo que é ótimo, mas pode ter outro que interfira totalmente. E né? Esse então, cuidado é bem presente, não é? As carreiras do fisco, elas são extremamente sensíveis, né, a esse tipo de ingerência. Mas acredito que o Brasil, porque a nível nacional está sendo construída a lei orgânica e também a nível estadual, nós já temos essa maturidade como sociedade de saber que um fisco autônomo e independente ele estará a serviço de quem realmente ele deve estar, que é a sociedade. Então, eu acredito que nós vamos, nesse aspecto, não diria se igualar à Defensoria Pública, nem ao Ministério Público, porque também não temos essa pretensão, mas que estaremos cada vez mais, vamos dizer, protegidos, né, de algumas mazelas que até bem recentemente, né, acometeram o Estado. Um exemplo fortíssimo está na questão das joias, né, do último presidente. Pois é, e a gente está encaminhando aqui, doutora Kelviane, para o fechamento da nossa conversa, Fala Fisco, com a certeza que temos. Não existe cidadania sem defensoria pública, como não existirá um fisco forte que garanta os recursos para o Ceará e mais qualidade de vida para os cearenses sem uma lei orgânica da administração fazendária. Obrigada, doutora Kelviane, presidenta da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, DEPEC, por sua participação, suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer. Para mim é sempre um prazer conversar um pouco sobre a Defensoria, estar aqui na casa dos nossos amigos fazendários também, dando o nosso recado, ouvindo um pouquinho de como estão também os pleitos dos nossos colegas, mas acho que estamos todos imbuídos desse mesmo espírito de fortalecer o serviço público, a fim de que a gente possa prestar um melhor serviço para o público, né, para a sociedade, para os cidadãos, a quem nos cumpre atender bem. Então, eu gostaria realmente de agradecer por esse espaço de falar da Defensoria Pública e de nos colocar aqui sempre à disposição, desejando toda a sorte aos nossos amigos fazendários. O defensor público é muito simpático, né?
Isso. É um defensor público. A sociedade, principalmente. O cara não tem condição de pleitear um certo direito. Né? Temos que acolher todos. Normalmente, quando chegam até nós, muitas portas foram fechadas, nós somos solucionadores de problemas e solucionadores da melhor forma possível, né? Estrategicamente usando as melhores ferramentas para solucionar esses problemas. E um primeiro passo para essa solução é entender bem o que é a demanda de cada um e acolher bem todas as pessoas, né? Então, faz parte da nossa atuação. E aquele que vai buscar o tributo, né? A taxa, que vai para o Estado, para que o Estado transforme nas políticas públicas, educação, saúde, tal, vem do fazendário. É um papel nobre, né? Papel nobre, assume, né? Estratégico. Isso. Obrigado, meu amigo Brasil, pela presença e sua agradeço valiosa contribuição. Gostaria de agradecer mais uma vez à doutora Kelviane, a você, Tarcísio, a todos os que propiciam, né, o programa, em especial aos bancários, né? A gente precisa sempre reconhecer que estamos aqui também na casa deles, né? Sindicato forte. Sindicato forte, atuante, parceiro do Sindicato dos Fazendários. E um grande abraço aos meus amigos fazendários de todo o estado do Ceará. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para ver novos episódios. E nós nos vemos no próximo Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários, Sintaf. Até lá. Mais uma vez, obrigado, doutora Kelviane Barros, Carlos Brasil, a você que está nos assistindo. Até a próxima oportunidade.